mais dias de vocês e cada vez mais dos brasileiros. Sejam bem-vindos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, só aumentar meu som um pouco. Na verdade, senhor presidente, eu faço esse pronunciamento. A ideia era até lê-lo nesse momento, em função daquilo que nós realizamos recentemente no Rio de Janeiro, que foram as Olimpíadas, que o Brasil teve a honra de sediá-las. Mas não vou ler o pronunciamento, peço venha que seja registrado nos anais da Câmara e dado a ampla divulgação, não sei antes desses 4 minutos, ressaltar os tópicos que considero que são essenciais para o sucesso que foi esse evento, que marcou, é um marco histórico no Brasil, nas Olimpíadas e principalmente no desempenho do Brasil. E o faço, senhor presidente, porque em 2008 e em 2011, quando eu relatei a medida provisória dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e da Copa do Mundo, eu lembro que nesta tribuna, deputado ministro Patrus Ananias, nós discutimos e eu ouvi muitas vozes do além aqui dentro, dizendo que não deveríamos aprovar a medida provisória, porque o Brasil não tinha condição de realizar tão importante evento mundial. Aprovamos a medida provisória, liberamos os créditos, depois veio o RDC, lembram? Eu relatei o regime diferenciado para as obras da Copa, das Olimpíadas. Lembram, senhores parlamentares? Naquela época, quando nós votamos o RDC, os partidos que hoje integram, deputado Moroni, aqui a base do governo provisório, votaram todos contra, dizendo que o governo brasileiro estava adotando um caminho que não só ia permitir a não realização das obras de infraestrutura, como nós estávamos querendo dar um jeitinho para as obras serem realizadas e facilitar algum mecanismo de desvio de recursos. Ora, terminadas as Olimpíadas, todos os jornais do mundo, deputado Arnaldo Freire de Sá, as manchetes são: valeu Brasil, o Brasil realizou a maior Olimpíada. Não é só pelo desempenho dos nossos atletas, deputadas, não é só porque isso per si já merece o nosso reconhecimento aqui, mas é sobretudo, e eu queria que isso fosse reconhecido, lamentavelmente o Brasil, nem sempre a história é reservada àqueles que fazem a história. Essas Olimpíadas não teriam tido o sucesso que teve sem a mão firme, primeiro, do presidente Lula. Eu lembro de 2008, lá no final do mundo, o presidente Lula, com o Pelé, com o ministro do esporte da época, Orlando Silva, com várias autoridades, o presidente do COI comemorando, o governo fez uma bela disputa, ganhou o direito de sediar as Olimpíadas. Quantas críticas nós recebemos da oposição porque estavam realizando aquelas obras no Rio de Janeiro? E hoje o mundo olha para o Brasil e diz: o Brasil nos encantou, o Brasil encantou o mundo. E é uma injustiça, deputado Mauro. Eu não sei até que o tamanho da desfaçatez não reconhecerem, no final das Olimpíadas, o papel que teve os dois governos Lula e a presidenta Dilma. Eu nunca vi coisa mais odienta. Você torcer como eu torci pela seleção de vôlei no domingo, lá na minha casa em Fortaleza, e vi aquele encerramento sem fazer nenhuma menção. O presidente provisório, com medo de ir, não foi, sumiu, não teve o porta-voz. A que ponto nós chegamos? O Brasil não teve representação nenhuma. O Brasil, deputado Moroni, não teve representação naquele espetáculo que foi mostrado para o mundo. É como se o Brasil não tivesse presidente. Ainda vai o presidente, esqueci o nome dele. Japão. Não, o primeiro-ministro do Japão, mas o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Rosman,
vai lá, faz aquele discurso destemperado, sem sequer fazer um reconhecimento, até por questão de justiça. Qual é o brasileiro que não reconhece o sucesso dessas Olimpíadas? Não é razoável isso. A mesquinharia da política, a pequena política, todo mundo... Eu concluo, senhor presidente, deputado Renan, como se aquele evento, como se fosse aquele silêncio dos surdos e mudos, como se não tivesse tido governos que realizaram, que fizeram, bancaram e garantiram o sucesso dessas Olimpíadas. Se tem alguém que merece medalha de ouro, além da seleção brasileira de vôlei, do futebol, da menina da Silva, lá, do Bolsa Atleta, deputado Renan, porque da política, deputado Renan, a gente não pode ser injusto. Ninguém pode ser injusto com as pessoas, com aqueles que fazem pelo Brasil, independente da divergência política. Mas quem merece medalha de ouro, além das seleções dos atletas brasileiros, foi o presidente Lula e a presidenta Dilma, que também realizaram muito para que essas Olimpíadas fossem realizadas. No mais, é mesquinharia da política brasileira, é mesquinharia. Fazer festa com chapéu alheio, jamais na nossa trajetória política. Portanto, viva o Brasil! Senhor presidente, uma questão de ordem. Não pode, na votação do Senado, está aparecendo ali o resultado da Câmara. Não tem lógica. Apareceu o resultado, sim, 160, não 211. Deve ser o resultado da cédula. Ora, se o voto